Então, meus irmãos e irmãs, boa noite a todos e aqueles que vão assistir depois, né? Bom dia, boa tarde, enfim. Com grande alegria que nós estamos aqui na realização deste curso de treinamento para oradores da doutrina espírita. É com grande alegria que o oitavo Conselho Espírita de Unificação aqui de Nova Friburgo, né, está promovendo esse estudo de forma online. Assim a gente pôde, né, abranger outras localidades, atender outras pessoas, outros pedidos, e esperamos que, chegando no final do nosso curso, que a gente possa realmente promover outros oradores na divulgação da doutrina espírita. Conforme nos fala Emmanuel, a maior caridade que temos para a doutrina espírita é a sua divulgação, tá? Então, é com grande alegria que todos nós estamos aqui. Hoje nós teremos a nossa irmã Jane Moreira Correia fazendo a apresentação do estudo. Jane é oradora espírita, ela dirige grupos mediúnicos, ela tem na Associação Espírita Fraternal o departamento de doutrina está sob sua responsabilidade. E também hoje, para preparar, para harmonizar nossas mentes, o ambiente que estamos, a nossa irmã Yara fará a leitura de preparo de ambiente, página inicial. Na sequência, a nossa irmã Aline fará a prece inicial. Que possamos todos convergir nossos pensamentos para tudo aquilo que iremos ouvir, tanto da leitura como da prece. Vamos lá? Do livro Difíceis, no reencontro da fé, a conquista da paz interior. Maria Nilceia por um amigo espiritual. A arte de aprender. Dize-me o que lês e te direi quem és. A leitura de bons livros é essencial ao ser humano, pois alimenta o espírito, ofertando-lhe saber e compreensão e apontando-lhe incríveis verdades e conhecimentos, muitas vezes ignorados pela grande maioria. Benefício da leitura, muito tem a perder. Quem se apega à leitura de obras frívolas, frívolo se torna. Quem prefere a leitura de obras de valor, também se dota de valor, porque a leitura é um poderoso meio de influenciar pessoas. Se não consegues apegar-te a ela, comece em pequenas doses e, à medida que te familiarizares com esta grande amiga da humanidade, inicia o processo de escolha de livros mais longos. Torna o estudo de vários tipos de livros, dos de fundo religioso até romances, desde que apresentem um conteúdo benéfico. As boas frases que alimentam as páginas de um livro, colocam em contato com fatos muitas vezes novos para ele, munindo seu intelecto e sentimentos de profundidade. A evolução é indispensável. Somente ela amplia os horizontes, mostrando-nos tudo o que precisamos. O homem que procura maravilhas torna-se maravilhoso. E aquele que adere ao inconsciente, inconsciente se torna em seu proceder, revelando sempre a insegurança e temor em tudo que faz e pensa. Alimenta, pois, tua alma com o alimento certo. Ele está à tua inteira disposição. Aproveita as oportunidades de aprendizado que surgirem e estarás ancorando em porto seguro. Deus Pai de amor e bondade, Jesus, nosso irmão e mestre, como dito no preparo de ambiente pela irmã Yara, agradecemos a essa oportunidade de estudo, que possamos estar aqui todos conectados aos nossos benfeitores espirituais, principalmente a nossa irmã Jane, que fará uso da palavra hoje, e que possamos assimilar para que tenhamos oportunidade de divulgarmos dessa forma linda a nossa querida doutrina espírita. Que assim seja, graças a Deus. Então, meus irmãos, hoje a gente vai propriamente entrar na primeira aula, né, sobre a oratória.
Eu abri e acabou fechando, né? Palavras dos Espíritos a respeito da oratória espírita. A gente vai passar a palavra à nossa irmã Jane, ratificando o que a Helena falou. Quem não for usar nesse primeiro momento, fechar os microfones e, na sequência, quando abrir, né, para a gente fazer perguntas, algumas coisas, aí então a gente abre o microfone. Então, Jane, é com você a palavra. Bom, boa noite a todos. É sempre bom estudar um pouco sobre a doutrina, e esse curso realmente é um curso que traz ensinamentos importantíssimos para a gente. Já tivemos uma versão dele presencial, né, na associação, também feito pelo Oitavo Seu, e agora nessa versão online que nós estamos tentando alcançar, como o Chico falou, o maior número de pessoas. E é um estudo muito interessante. E esse tema que nós vamos desenvolver hoje, que é a palavra dos espíritos, é, sobre a respeito da oratória espírita, ele está contido no nosso material de estudo, que está no site da associação, e nem é um conteúdo muito longo, mas são 3 páginas de uma profundidade tão grande, de ensinamentos tão importantes que tem ali, 2 textos maravilhosos de Emmanuel e outro de André Luiz, que nós diríamos assim, eles dois já se bastavam quase que pelo curso inteiro. Mas eu diria que também esse, esse tema ele é uma preleção para o curso. E é importantíssimo que a gente tenha essa conscientização, porque é um processo histórico que os espíritos, né, vêm colocando para nós. Eu vou fazer a incursão também através dos conhecimentos bíblicos, que uma parte não está nessa apostila, mas que eu achei interessante incluí-los também. E eu vou fazer a projeção, né, dos slides, e ao final a gente vai abrir o espaço para que nós possamos discutir um pouco mais, falar um pouco mais sobre o tema que foi desenvolvido hoje. Bom, todos estão vendo bem? Está tudo Sim, tranquilo, Chico, aí? Tá? sim, tudo Tá. tranquilo. Bom, então vamos lá. Nós vamos começar, então. Para mim, tá, Então, eu tá legal. Então, o nosso curso sobre a palavra dos espíritos, né? Como vem dizendo, deixa eu só mudar aqui. A palavra dos espíritos a respeito da oratória espírita. É interessante, antes de nós começarmos a ver esse conteúdo que está contido no nosso material de estudo, é, que a gente nós possamos nos reportar ao período em que Jesus esteve encarnado entre nós, porque ele foi, na verdade, o primeiro grande mestre da oratória cristã, né? Na divulgação da palavra é, de Deus, trazendo aqueles ensinamentos de amor e justiça. E desde a época em que ele esteve junto aos seus discípulos, quando ele os manda para ir às cidades, e se fossem bem recebidos, que ficassem, se não fossem, que retornassem, pedissem desculpa, mas que sempre tivessem humildade e respeito àqueles aos quais eles estivessem pedindo a permissão para falar das palavras que eles aprenderam de Jesus. Muitos conseguiram, outros não, e retornam depois para onde Jesus estava e relatam para ele as coisas que aconteceram.
Mas tem uma passagem interessante também. Essa passagem, ela está contida no livro Boa Nova, que é um livro psicografado por Chico e inspirado por Humberto de Campos, que fala dos 500 da Galileia. E eu achei importante nós falarmos sobre essa passagem, porque justamente no momento em que o povo daquela época estava com uma sedenta vontade de ver Jesus novamente. E todo dia eles iam para o monte onde Jesus pregava, esperando que Jesus retornasse e falasse com eles, que os acalentasse, que proferisse as palavras para que eles tivessem a coragem para prosseguir, mostrando que aqueles ensinamentos que ele havia deixado antes de partir junto ao Pai eram verdadeiros. Eles queriam aquela ter o ânimo novamente. E um determinado dia eles estão junto aos discípulos no monte e quem aparece? Aparece Jesus, né? E Jesus diz para eles que os discípulos eles foram enviados com a missão de propagar as verdades do Evangelho. E que eles, aqueles que estavam ali ouvindo a Jesus naquele momento, seriam os herdeiros iniciais dos bens divinos. Então, já havia uma programação para que aqueles que estavam ali, ainda junto com os discípulos, receberiam uma missão de fazer a propagação das palavras que Jesus havia ensinado a todos eles, como ele próprio disse, as verdades divinas. Os discípulos, ele disse a eles, essa passagem é muito bonita porque ela está lá no livro Boa Nova, que os discípulos, eles seriam os semeadores, e eles, o povo que estava ali, que estava tendo a proposta dessa propagação da palavra, eles seriam o fermento divino. E naquela noite, né, foi confiado a esses 500 da Galileia o serviço glorioso da evangelização da humanidade, daquele coletivo terrestre, como eles dizem. E nessa passagem do livro Boa Nova, eu retirei esse trecho para que nós pudéssemos refletir um pouco em cima dele. Então, Humberto de Campos, né, relata que estavam todos muito envolvidos por toda aquela luz, muito envolvidos pelas coisas que lhes eram faladas, e ele diz que foi assim que, representando o fermento renovador do mundo, eles reencarnaram em todos os tempos, nos mais diversos climas religiosos e políticos do planeta. Esses 500 da Galileia foram aqueles herdeiros iniciais, mas eles tiveram a missão de, ao longo do seu processo, enquanto espíritos que somos e que temos muitas missões a cumprir, eles foram reencarnando e a cada reencarnação eles faziam justamente a propagação das palavras. E Humberto de Campos continua dizendo, ensinando a verdade e abrindo novos caminhos por meio dos bastidores eternos do tempo. Foram eles os primeiros a transmitir a sagrada vibração de coragem e confiança aos que tombaram nos campos do martírio, semeando fé no coração, nesse coração pervertido das criaturas. Então, esses que foram ensinando e abrindo a verdade, né, ensinando a verdade e abrindo novos caminhos, plantaram também a sua semente. E essa semente, que é a semente da propagação das verdades divinas, que é a semente, né,
do cristianismo, que é o Evangelho de Jesus, ao qual nós conhecemos, acreditamos, que nós, enquanto temos esses ensinamentos, temos a obrigação de propagar essas verdades. E como, né, é, oradores espíritas, e como, né, conhecemos algumas dessas verdades, quando falo conhecemos, eu estou falando de todos nós, né? É, nós estamos também nos abrindo nesses novos caminhos. Nós vamos favorecer aos nossos irmãos para que eles possam também conhecer essas verdades e possam ter a esperança naquilo, no porvir, ter a esperança nas palavras que o Cristo nos deixou. Então, a responsabilidade, né, enquanto oradores, como esses 500 da Galiléia, que ao longo das suas encarnações foram também sendo aqueles que iriam ensinar e deixar a semente para todos nós. E aí, no nosso material de estudo, eu vou pedir, fazer uma observação aqui. As nossas citações do material de estudo que nós temos, elas não estão na ordem que aparecem nesse material, mas estão um pouco fora de lugar, mas eu achei mais conveniente em função de nós estarmos fazendo com que o entendimento seja melhor, tá ok? Então, falando lá do nosso material, tem uma passagem de Erasto, que está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 20, que fala dos trabalhadores da última hora. E é o item 4 que aparece essa situação, que fala, né, da missão dos espíritas. E a fala que nos é deixada por Erasto diz o seguinte: ó todos vós, homens de boa fé, conscientes da vossa inferioridade em face dos mundos disseminados pelo infinito. Lançai-vos em uma cruzada contra a injustiça e a iniquidade. Ide, Deus vos guia, homens simples e ignorantes. Vossas línguas se soltarão e falareis como nenhum orador fala. Ide e pregai, que as populações atentas acolherão ditosas as vossas palavras de consolação, de fraternidade, de esperança e de paz. Eu diria que esse último parágrafo, quando ele fala que as populações atentas recolherão as vossas palavras ditosas, porque as palavras que são proferidas por aqueles que têm a missão de propagá-las serão palavras que irão consolar, que irão dar a essas pessoas o sentido de esperança e fraternidade e, ao mesmo tempo, fazer com que elas percebam a paz. Então, quando nós nos propusemos a sermos oradores, o próprio Evangelho nos dá justamente o reforço, porque nos dizendo que nós seremos guiados por Deus. Quando em qualquer momento, em qualquer atividade que nós estejamos realizando, nós nos concentramos e pedimos aos nossos mentores espirituais, aos mentores espirituais da casa em que estamos sendo voluntários, ou na casa, os mentores espirituais na casa onde nós estamos indo falar sobre a palavra de Jesus, sobre os ensinamentos de Jesus, quando nós nos concentramos nisso, a espiritualidade vai estar sempre conosco a nos guiar. Então, quando no Evangelho eles nos falam isso, é porque nós
eles sabem que nós estamos preparados. E aí eu vou fazer um parênteses aqui, sobre uma parábola que praticamente eu acho que quase todos nós conhecemos, que é a parábola dos talentos. Mas tem um estudo dessa parábola que eu acho muito interessante, que está num livro que foi psicografado também por Chico Xavier, que é o livro Instantes da Vida. E nesse livro há uma leitura pelo irmão X, que depois Humberto de Campos, né? Mas na época ele ainda era o irmão X. Ele faz uma, um estudo muito espiritualizado, vamos dizer assim, dessa parábola. Porque a parábola dos talentos, a gente sabe que um senhor entregou talentos para vários dos seus, três dos seus servos. A um ele deu 5 talentos, ao outro ele deu 2, e ao outro ele deu 1 talento. E ele sai, quando ele retorna, ele pede, né, é, que os seus servos deem conta daquilo que foi deixado com cada um deles. E é interessante nesse estudo do irmão X, que ele diz assim, que o primeiro recebeu os seguintes talentos. Ele recebeu dinheiro, poder, conforto, habilidade e prestígio. Quando ele retorna, ele conseguiu adquirir mais 5 talentos, que nós poderíamos dizer que seriam virtudes, habilidades, né? Ele desenvolveu o sentido do trabalho, do progresso, da amizade, da esperança e da gratidão. Ao segundo servo, ele deu a inteligência e a autoridade. E pelas experiências pelas quais ele passou, ele recebeu a cultura e ele recebeu também a experiência. E é o terceiro que recebeu apenas 1 talento, ele deu o conhecimento espírita para esse servo. E, quando ele retorna, o servo devolve a ele exatamente o que ele havia deixado, o conhecimento espírita. E é interessante que no livro, o irmão X diz que ele se apresenta ao Senhor, né, e diz que devolve o conhecimento espírita intocado e puro, qual recebeu daquele Senhor. Mas por que ele fez isso? Devolveu praticamente intocável, puro, como ele disse, né? Porque ele achou que o conhecimento espírita ele tinha uma lei que era, como ele diz, dura demais, porque atribuía a cada um as suas obras. E ele ficou com medo de se aventurar a fazer qualquer coisa e errar, e ele seria punido por isso. Então, ele resolveu fazer o quê? Não vou mexer nesse conhecimento espírita, não vou fazer nada com ele, né? Vou ficar quietinho no meu canto. E aí o Senhor não gostou da atitude do seu servo. Por quê? Porque é, ele poderia ter ajudado aos outros. E ele fica indignado, o servo, quando o mestre, o senhor fala que ele, ó servo infiel, você não utilizou aquilo que te deixei, ainda prejudicou os teus irmãos. Então você vai retornar e começar tudo de novo. E ele, indignado com isso, ele reclama, porque a um ele deu poder, deu dinheiro, autoridade. E ele estava sendo muito severo com ele em função disso. E aí, Humberto de Campos faz a seguinte anotação. Diz que o Senhor, então, explicou brandamente para esse servo: não desconheces que te atribuí a luz da verdade como sendo o maior de todos? O maior de todos os talentos foi dado a ele, né? A luz da verdade. Se ambos os teus companheiros não acertaram em tudo, é que lhes faltava o discernimento que lhes podia ter ministrado através do exemplo
de que fugistes por medo da responsabilidade, de corrigir amando e trabalhando e instruindo, e escondeu a riqueza que foi emprestada pelo Mestre. Então, o conhecimento espírita, quando nós vamos nos tornando cada vez mais conhecedores dessas verdades, nós temos a obrigação de, se não propagarmos pelas palavras, façamos pelo menos pelos exemplos. Porque a luz da verdade que foi dada a esse servo era justamente para que ele pudesse iluminar cada vez mais e mais aqueles que estavam à sua volta. E quando nós vamos ao centro espírita, quando nós assistimos às palestras, quando nós fazemos os cursos e vamos a cada dia nos instruindo, nós estamos assumindo um compromisso de sermos propagadores dessa verdade que nos foi passada. E aí, passando agora para Emmanuel, no livro Consolador, essa passagem, esse trecho retirado do livro Consolador, ele está num capítulo que fala justamente sobre vida e sobre o item que fala sobre aprendizado. E aí a pergunta que é feita, né, que Emmanuel faz, é a seguinte: qual é a importância da palavra humana para as conquistas evolutivas do espírito? E aí a resposta é o que está no nosso material. A palavra humana é um dom divino quando acompanhado dos atos que a testemunham. É através de seus caracteres falados ou escritos que o homem recebe o patrimônio de experiências sagradas de quantos o antecederam no mecanismo evolutivo das civilizações. Então, olha que importância que é dada à palavra humana, né? Que é o dom divino. E muitas vezes, se eu não consigo expressá-la com facilidade, eu posso estar utilizando pelo que eu escrevo, eu posso estar utilizando pelo meu doar, eu posso estar utilizando pelos exemplos aos quais eu consigo deixar para aqueles que estão ao meu redor, por todos aqueles que conviveram comigo nesse processo de evolução, nesse momento encarnatório pelo qual eu estou passando. E ele continua que é por intermédio dos seus poderes, dos poderes da palavra, que se transmite de gerações a gerações o fogo divino do progresso na escola abençoada da Terra. Então, são os conhecimentos que são passados, né? Essa herança de conhecimento que nós vamos recebendo ao longo das nossas vidas, por todos aqueles, né, que vieram antes de nós, por todo esse trabalho que foi feito por Kardec na codificação, por todo o trabalho que foi feito pelos evangelistas, no momento em que escreveram o Novo Testamento, porque a gente sabe que Jesus não deixou nada escrito, foram aqueles que o seguiram que depois foram colocando as suas ideias, as suas premissas dentro do Novo Testamento, através do Antigo Testamento, na Bíblia também, com as palavras de Moisés, de Abraão. Então, a importância que tem essas gerações, a importância que tem todo o material que nos foi trazido através de Emmanuel, através de Humberto de Campos, através de André Luiz, Meimei e muitos outros, pelo trabalho deixado por Francisco Cândido Xavier, pelas palavras, né, trazidas através de Divaldo Franco, Joana de Anjos, Manuel Filomeno de Miranda e tantos outros, por Ivone Pereira, e quantos e quantos e quantos, né, trouxeram para nós, através da palavra,
todos esses ensinamentos que nós temos agora, fazendo com que nós pudéssemos ter a oportunidade de estarmos nessa escola abençoada que é a Terra, aprendendo cada vez mais. Então, Emmanuel deixa para a gente, nessa passagem do livro Consolador, o quanto é fundamental, né, nós estarmos nos preparando para podermos sermos aqueles propagadores mais fiéis aos ensinamentos deixados pelo nosso Mestre Jesus. Bom, e aí nós vamos entrar numa outro aspecto do nosso material de estudo, né? Que é quando nós começamos lá vendo Emmanuel com um texto que nos fala sobre nos domínios da fala. E aí ele coloca uma coisa muito interessante, porque nos faz refletir sobre o que nós desejamos, através daquilo que falamos, fazer com que os nossos irmãos ouçam e que chegue à consciência de cada um deles, né? Que é importante quando nós estamos nos preparando, quando nós estamos nos colocando para aqueles que nos ouvem, de que forma nós vamos estar nos propusendo a sermos esses mediadores do que já está escrito e do que é necessário àqueles que estão ali ouvir. Então, eu poderia dizer que o orador espírita é aquele que vai transmitir as verdades do Evangelho, né? E que verdades são essas? São as verdades que consolam, é a verdade que esclarece, é a verdade que incentiva, né, aquele irmão que precisa se transformar. E aí a gente começa a ver um conteúdo de grande reflexão, mas, ao mesmo tempo, que deve ser muito bem analisado, para que no momento em que nós estivermos transmitindo qualquer fala que seja, que chegue exatamente naquele ouvido que precisa ouvir da forma mais clara e coerente possível. Então, vamos ao texto de Emmanuel, né? Emmanuel diz assim: não somente falar, mas verificar, sobretudo, o que damos com as nossas palavras, né? O que nós queremos fazer chegar aos ouvidos daqueles que nos escutam. E aí ele vem, automaticamente, transferimos estados da alma para aqueles que nos ouvem. Toda vez que damos forma às emoções e pensamentos com os nossos recursos verbais. Então, ao transmitir essas palavras, nós estamos colocando a nossa alma naquilo que falamos. Nós estamos colocando a nossa emoção. Nós estamos inspirados pelos nossos benfeitores espirituais, sendo inspirados aquilo que é necessário falar. Tem uma passagem no filme da vida de Divaldo, em que ele aceita fazer uma palestra e ele vai, né, achando que está preparado. Já conhece algumas coisas da doutrina espírita, já sabe desde pequeno, da sua característica mediúnica, e ele vai fazer a palestra. E quando ele chega à frente de todos, ele dá aquele sorriso, ainda muito jovem, e dá um branco. Ele não sabe o que falar. E nisso vem um mentor e fala no ouvido dele: você não estava preparado, mas nós vamos te ajudar a si mesmo. E ele é inspirado por esses mentores.
Então, quando nós nos colocamos à disposição de propagação dessa palavra, nós temos que estar cientes que vamos transferir para aqueles que nos escutam as nossas emoções, os nossos sentimentos, os nossos pensamentos. E Emmanuel continua. Terás pronunciado formosos vocábulos, selecionado frases a capricho. No entanto, se não tiveres recamado de bondade e entendimento, é possível que tenha colhido apenas indiferença ou distância nos companheiros que te compartilham a experiência. Mas foi mais ou menos isso que aconteceu com o Divaldo. Ele chegou, mas na hora ele nem as frases a capricho, né? Ele conseguiu falar. Então, se nesse momento eu não tiver realmente imbuído, né? Estiver certo daquilo que eu estou fazendo, o que pode acontecer é que ao proferir o meu estudo, a minha palestra, como quer que chame, eu posso causar uma indiferença e uma distância naqueles que estão ali assistindo, me assistindo, né? Nos assistindo naquele momento. E ele continua. Ainda mesmo hajam sido as tuas expressões das mais corretas e das mais nobres, gramaticalmente considerando, se nela colocastes qualquer vibrações de pessimismo ou azedume, ironia ou insinceridade, elas terão sido semelhantes a recipientes de ouro que derramasse vinagre ou veneno, ferindo ou amargurando corações ao redor de ti. Que Emmanuel quis dizer com isso, né? Não adianta eu ter expressões maravilhosas, né? Falar corretamente a língua a qual eu estou proferindo naquele momento, quando naquele conteúdo que eu estou apresentando, percebe-se vibrações de pessimismo, de ironia, insinceridade. Então, o que que eu vou colher nesse momento, né? O que que eu vou buscar nesses meus irmãos? O que que eu vou promover nesses meus irmãos? Qual é a semeadura que eu vou colher? E aí ele ainda fala uma frasezinha. À vista disso, analisemos-nos em tudo que dissermos. Nós temos uma grande responsabilidade na fala. Nós temos uma grande responsabilidade em mostrar para os nossos irmãos, da forma mais amorosa possível, aquilo que naquele dia, naquele momento, ele está ali para receber. E Emmanuel continua falando que a conversa, como se nós estivéssemos conversando com eles, é doação de nós mesmos, é uma entrega. Eu não tenho que estar preocupada em colher, né? A interpretação feita é mais ou menos essa. Eu não tenho que estar preocupada em colher muitos ensinamentos para um determinado momento que eu vou ter com aquelas pessoas. Eu estou ali para doar amor. Eu estou ali falando aquelas palavras com vontade de fazer com que isso toque o coração dos meus irmãos também. Ele continuou. Opiniões que exteriorizemos são pinceladas para a configuração do nosso retrato moral. Toda vez que você está numa posição em que você faz uma preleção ao público, você está sendo analisado o tempo inteiro. As pessoas estão ali percebendo o que você está falando. E as pessoas estão ali fazendo o teu retrato moral. E olha a responsabilidade que nós temos de não sermos apenas
é, amorosos, caridosos e termos todo o conhecimento doutrinário na nossa cabeça, quando nós, fora do ambiente em que nós estávamos proferindo essas palavras, somos pessoas completamente diferentes. E aí a pessoa, nossa, estava lá no centro espírita falando tão bonito, né? E olha o que está fazendo aí, no meio da rua, né? Então, ele diz que mais que isso, o verbo é criador. Cada frase é uma semente viva. Volto a dizer, que responsabilidade. Nós não temos ideia, né? Nós não temos ideia do quanto nós exercemos quando estamos palestrando, apresentando um estudo, nós não temos ideia quanto nós vamos influenciar as pessoas que estão ali. E aí, Emmanuel diz que plantamos, quando falamos, o bem ou o mal, a saúde ou a enfermidade, o otimismo ou o desalento, a vida ou a morte, naqueles que nos escutam conforme as ideias edificantes ou destrutivas que lhe imponhamos pelos mecanismos da influenciação, ainda mesmo que indiretamente. Então, olha que responsabilidade que Emmanuel coloca em nossas mãos, né? Coloca em nossas palavras. Porque, indiretamente, nós vamos estar semeando em todos aqueles que nos assistem o que é edificante ou o que pode ser destrutivo. E a tribuna espírita, ela não foi é, delineada para ser aquela em que nós vamos levar aos nossos irmãos qualquer informação que faça com que ele saia dessa palestra, desse estudo, pior do que ele entrou. O que nós temos que procurar é edificar esse nosso irmão, é melhorar a autoestima desse nosso irmão. E é isso que Emmanuel nos fala. Então, ele diz que balsamizarás as feridas do que se encontram caídos nas trilhas do mundo. E aí ele coloca algumas observações que eu pontuei. Estudemos a nossa palavra entendendo a importância na vida. Isso que eu vou falar vai ser importante para alguém que vai ouvir? Se não for, tira. Diálogo é o agente que nos expõe ao mundo íntimo. Quando estamos proferindo as palavras, o nosso mundo íntimo, porque colocamos muito de nós naquilo que falamos. No primeiro encontro que nós tivemos, o nosso irmão Leandro citou uma frase interessante que a gente já ouviu bastante, que é aquele que profere as palavras, né, o ouvido daquele que está ouvindo, é justamente aquele que é daquele que fala. Né? Então, se eu estou falando, sou eu que tenho que ouvir primeiro. Então, meu mundo íntimo é que está sendo exposto. E ele fala que o verbo é o espelho que nos reflete a personalidade real para o julgamento dos outros. O verbo é a palavra, né? E aí ele completa: falarás e aparecerás. E aí um cuidado muito grande quando ele nos diz isso, que é a nossa grande preocupação de estarmos na tribuna, de estarmos orando em algum local, de estarmos propagando a palavra e nos achando além daquilo que devemos nos achar. Que temos que ter, na verdade, muita humildade na hora em que fizermos as nossas palestras, que apresentarmos os nossos estudos. Então, Emmanuel foi muito claro, eu
observo nesse texto que ele trouxe para nós. E é algo que a gente tem, né, que refletir, refletir, refletir. E aí vem um outro texto, esse de André Luiz, que é o texto Na Tribuna. Aí, meus amigos, eu diria o seguinte, que esse texto, ele também é um texto altamente reflexivo. Para alguns oradores, é, pode até parecer um puxão de orelha. Vocês vão entender muito bem isso por quê. E para todos nós, eu diria que é um texto trazido por André Luiz no livro Conduta Espírita, que nós deveríamos ter num local em que fosse fácil lermos sempre, que fosse colocado num local onde eu pudesse estar sempre refletindo sobre o que ele escreveu. E a primeira frase que aparece nesse texto é uma citação de Paulo na carta aos Efésios, no capítulo 4, no versículo 29. E esse capítulo 4 da carta aos Efésios fala do como viver a nova vida. E a frase de Paulo é a seguinte: não saia da boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. Então, que não aquele que está com a missão de naquele momento ser o orador, ele tem que buscar justamente promover a edificação. É fazer com que a pessoa, ao ouvir aquilo que você está falando, receba uma graça. E por isso devemos evitar as grandes bobagens, como inclusive André Luiz vai nos falar daqui a pouco. Então ele começa o texto assim. Eu diria, antes de eu falar do texto, eu queria dizer o seguinte: isso não pode ser que pareça coisas que acontecem nas nossas casas espíritas, mas não é, né, nenhuma perseguição a pessoas ou fatos da vida real. Alguns vão entender o que eu estou falando. Justamente nessa primeira frase. Olha isso. Palestrar com naturalidade, governando as próprias emoções, sem azedume, sem nervosismo e sem momices. Momices seriam gestos grotescos, né? Caretas, trejeitos. Isso seriam momices. Então, sem nervosismo e sem momices, fugindo de prelecionar mais que o tempo indicado no horário previsto. Isso é difícil, né? Porque é, a gente tem um hábito, né, de achar que dá, mas nem sempre é possível. Então, nós temos que observar, porque na espiritualidade eles têm uma programação para tudo que é feito. E, enquanto encarnados aqui, isso para nós, eu diria que seria um exercício, né? Então, buscar prelecionar dentro daquilo que é adequado para aquele horário em que nós estamos trabalhando. Porque, inclusive, ele diz que a palavra revela o equilíbrio. O orador tem que estar equilibrado. E aí ele continua: calar qualquer propósito de destaque, silenciando exibições de conhecimentos e ajustar-se à inspiração superior, comentando as lições sem fugir ao assunto em pauta, usando simplicidade e precatando-se contra a formação de dúvida dos ouvintes. Então, eu, é, eu não sou o palestrante. Nós estamos palestrantes. Nós estamos na posição de
apresentadores de um estudo que foi feito. Eu não preciso, nesse momento, estar colocando conhecimentos que eu tenho, que fazem parte, né? Esses conhecimentos fazem parte do nosso cabedal de conhecimentos, mas que, na verdade, naquele momento não interessa para aqueles que estão ouvindo, porque nem todos que estão ali vão conseguir assimilar tantos conhecimentos assim. Então, a simplicidade, né, é fundamental. Então, quando ele diz que fugir, né, comentando as lições sem fugir ao assunto em pauta, usando a simplicidade, precatando, ou seja, prevenindo-se contra a formação de dúvida dos ouvintes. Como muitas vezes acontece, e já vimos acontecer, que terminada a palestra, uma das pessoas que estavam na plateia vem procura algumas pessoas para tirar dúvidas sobre uma coisa que ela não entendeu direito naquilo que ele falou, né? Então temos que ter esse cuidado. Cada pregação deve harmonizar-se com o entendimento do auditório. Que é isso, né? Quando nós estamos palestrantes, devemos perceber o seguinte: por menor que seja ou maior que seja a plateia, o público que está assistindo, mesmo sendo um público muito pequeno, cada uma daquelas pessoas tem um nível, tem uma capacidade de absorção daquelas questões que estão sendo colocadas. Quando André fala da simplicidade, é que nós temos que buscar usar conteúdo que vai harmonizar, fazendo com que as pessoas entendam da maneira mais adequada possível. Não adianta, né, nós querermos trazer conhecimentos muito profundos, eles não vão entender. E ele coloca ainda, respeitando pessoas, instituições nos comentários e nas referências. Nunca estabelecer paralelos ou confrontos suscetíveis de humilhar ou ferir. Aí vem o respeito às instituições, vem o respeito às pessoas, vem o respeito às crenças. Eu não vou para a tribuna, nós não vamos para a tribuna para criar conflitos, para gerar dúvidas naqueles que estão ali, para que o outro, num determinado momento, saiba que você falou uma coisa que para ele foi uma forma de humilhá-lo, foi uma forma de feri-lo. Então, eu tenho que ter cuidado com isso. Há que se ter um cuidado muito grande, porque o verbo, a palavra sem disciplina vai gerar males sem conta. Imagina que nós estamos lá proferindo a palestra e falamos, eu ouvi a palestra de fulano outro dia, e ele falou isso, eu não concordo com ele. Eu não tenho que ficar na tribuna não concordando com o que o outro falou. Porque isso vai virar, né, um processo em que outros vão começar a comentar, e num determinado momento, o que nós temos que ter é indulgência com o nosso irmão. Nós temos que nos preocupar em realmente fazer com que haja um entendimento da doutrina, dos ensinamentos do Evangelho, sem nos preocuparmos nas comparações com A, B, C, religião A, B. Não, não temos. O que nós vamos fazer na tribuna é confortar, é incentivar, é esclarecer. Esse é o nosso papel. E André Luiz continua. Sustentar a dignidade espírita diante das assembleias, abstendo-se de historietas impróprias e anedotas reprováveis. As histórias que contamos na tribuna,
Podem ser histórias, até histórias de certa forma engraçadas, mas que, na verdade, elas tragam esclarecimentos, tragam lições que possam justamente é, colocar na mente dos nossos irmãos que estão ali assistindo uma forma mais clara do entendimento daquilo que nós estamos falando. Mas eu não vou ficar na tribuna, né? Nós não devemos nos colocar na tribuna fazendo coisas que não são impróprias. Palavras de baixo calão, por exemplo. Há que se ter muito cuidado com isso. O orador é responsável pelas imagens mentais que plasme nas mentes que o ouvem. Então, aquilo que nós falamos, quando as pessoas estão ouvindo com ouvidos de ouvir, né? E não estão apenas escutando, como houve uma palestra outro dia, que o escutar é o diferente do ouvir, mas ouvindo, entendendo aquilo, nós estamos colocando na mente dessas pessoas imagens mentais nas quais, dentro do conhecimento delas, dentro daquilo que elas precisam ouvir e perceber, está sendo colocado. E o que eu quero que na hora em que eu estou assistindo uma palestra, venha no meu pensamento. Plasme aqui, né, na minha psicosfera mental. É isso que nós temos que nos preocupar no que vamos propor aos nossos irmãos. Nas conversações, não se reportar abusiva e intempestivamente a fatos e estudos doutrinários de entendimento difícil, né? Os entendimentos doutrinários mais complexos, eles devem ser colocados justamente nos momentos em que nós temos seminários, cursos, para que as pessoas possam entender um pouco mais. O aprofundamento de alguns temas que são desenvolvidos nas palestras públicas, nos estudos, eles têm que buscar um entendimento fácil. Mas, se eu estou fazendo um aprofundamento, um EJE, um EAD, né? Aí eu aprofundo aquele conhecimento. Esse é o momento, né, de nós tratarmos, muitas vezes, de temas muito delicados. E André diz que a irreflexão, quando eu não reflito sobre isso, também é uma falta de caridade. E uma observação importante que ele faz é que nós devemos nos manter inalterados durante a locução, à face de qualquer situação imprevista. Os momentos delicados, eles desenvolvem a nossa capacidade de auxiliar. Muitas vezes, você fazendo uma palestra, há um barulho externo, é um caminhão de lixo que chega, é um carro que buzina, é uma escola que tem uma saída do lado do centro espírita, as crianças estão gritando. É um assistente da casa que circula no salão. Então, nós temos que ter equilíbrio durante a nossa locução para que nós possamos transmitir para aqueles que estão assistindo também que nós estamos equilibrados. Procurar abolir nas suas palestras os vocábulos impróprios, as expressões pejorativas e os termos de gírias nas ruas. O culto da caridade inclui a palavra em todas as suas aplicações, né? Então, usar a palavra é o culto da caridade. Sempre que possível. Só um instante. Preferir o uso de verbos e pronomes na primeira pessoa do plural, ao invés da primeira do singular, a fim de que não se isole na condição de companheiro. Eu estou fazendo a palestra, não é o eu. Nós sempre devemos procurar o nós. Porque muitas vezes, quando nós usamos o eu, quando eu fiz isso, não é quando nós fizemos, quando nós estamos. Porque você agrega a todos aqueles que estão ali
no seu momento, percebendo que você faz parte daquele mesmo grupo, que todos somos companheiros naquela aprendizagem. E, como diz a frase ali, somos todos necessitados de regeneração e de luz. Independente de você ser ou não, ou estar ou não no momento de apresentar o teu estudo. Somos todos iguais. A gente não tem a menor ideia da capacidade, da percepção de cada um daqueles irmãos que estão ali. E aí eu trouxe um outro trechinho do livro do Consolador de Emmanuel, na questão 193. Esse também não está no nosso material, tá? Que Emmanuel fala que o coração que retém uma parcela maior do conhecimento da verdade está habilitado a alimentar seus irmãos a caminho de aquisições mais elevadas. Todavia, é imprescindível o melhor critério amoroso na distribuição dos bens da verdade. Então, à medida em que nós estejamos nos prontificando a sermos propagadores das verdades divinas, que nós possamos escolher, né, ter o critério mais amoroso, levando para aqueles que vão nos ouvir aqueles ensinamentos que vão fazer com que ele se encha do amor do Cristo, das palavras que foram deixadas por ele no Evangelho. E para finalizar o nosso momento e abrir para as colocações, perguntas, nós vamos ao texto que está no nosso material, que é o texto do Manuel Filomeno de Miranda, psicografado, né, por Divaldo Franco, no livro Sexo e Obsessão. Esse texto é interessante porque ele vai retratar exatamente o momento em que a casa espírita está preparada para receber um palestrante que vai, né, naquele dia, ter a missão de transmitir as palavras que podem fazer com que aqueles que estão ali, sendo um público tão cheio como esse, ou muito menor, que vão receber aquilo que é necessário para cada um deles. E aí o texto é assim: vamos nos imaginar nessa sala que está aparecendo para vocês agora, né? A preparação para o momento da palestra que vai acontecer. E a narrativa de Manuel Filomeno de Miranda é assim: o labor da noite, no salão repleto de assistentes, encarnados e desencarnados, circunscreveria a exposição doutrinária. O orador, destacado médium Ricardo, cuja palavra rica de conceitos edificantes e de lirismo em torno do pensamento espírita, sempre atraía muitos interessados que se comoviam com as mensagens doutrinárias de que se fazia instrumento. Naquela ocasião, especialmente reservada pela mentora para instruções em torno dos futuros acontecimentos, a sala estava iluminada por energias siderais. A psicosfera, saturada de energias balsâmicas, desintoxicava os assistentes dos fluidos deletérios a que se haviam acostumado e que os enfermavam. Espíritos dedicados ao socorro espiritual igualmente ofereciam apoio emocional e terapêutico. O intercâmbio entre os dois planos da vida ali se fazia pulsante, com preponderância do espiritual sobre o humano. À medida em que as pessoas se acomodavam, suave melodia se exteriorizava pelos alto-falantes, criando um ambiente de relaxamento e de bem-estar.
Por que é importante esse texto do Miranda? Porque nos faz refletir exatamente o que é aquela sala em que as pessoas estão no momento em que esperam a palestra acontecer. É importante o texto do Miranda para que nós tenhamos plena noção do nosso papel enquanto estivermos naquela tribuna, de que forma vamos transmitir os ensinamentos cristãos para aqueles que estão ali. Porque há, nesse momento, um grupo muito heterogêneo, com várias questões a serem resolvidas, cada um necessitando, naquele momento, da assistência dos amigos espirituais de forma específica, que nós, muitas vezes, e muitos de nós não vemos, mas eles sabem, eles estão ali justamente para auxiliar a cada um desses nossos irmãos. Então, que nós tenhamos uma grande preocupação daquilo que vamos levar quando estivermos na tribuna aos ouvidos desses nossos irmãos que tanto necessitam. E é interessante que toda vez que eu inicio uma palestra, eu sempre costumo dizer boa noite, boa tarde, boa noite, meus irmãos, dos dois lados da vida. Porque nesse momento, é justamente como essa imagem que vocês veem agora, que a nossa casa espírita fica, mesmo que ela seja uma sala menor, mas lá estão todos aqueles que necessitam ouvir aquilo que você vai falar. Que sejamos cada vez mais e mais elementos fundamentais na transformação desses nossos irmãos e na propagação das palavras do Evangelho. É isso. É com você, Chico. Então, agradecemos aí imensamente a participação da nossa irmã Jane, com seu belíssimo estudo, as reflexões, os recortes que ela fez, enriquecendo o nosso encontro da noite de hoje. Então, só gratidão, Jane, pedindo que o seu mentor espiritual continue sempre te amparando e te iluminando. Então, agora está aberta aí, franqueada a palavra, para quem quiser fazer alguma colocação, fazer uma pergunta, aproveite que a hora é essa. Aproveita que Jane está aí para responder. De antemão, Jane, a gente te agradece, né, e essa sua colocação, né, essa abordagem que você fez aí, enriquecedora, né, e das histórias que devemos ou não contar na tribuna espírita. Eu me lembro que certa feita fui visitar um centro espírita, né, e o palestrante, né, estava indo muito bem, né, falando sobre a doutrina espírita, né, e estava todo o auditório, né, muito ligado no que ele estava falando. De repente, ele solta uma história que colocou tudo a perder. Ele começou falando sobre quando ele era mais jovem, que morava numa zona rural e que o pai dele, né, criava, né, tinha criação, né, e um dia colocou uma galinha para chocar. E saiu vários pintinhos, né, e ele se afeiçoou por um pintinho. Botou até o nome do pinto, né, e aonde que ele ia, o pintinho ia atrás. E foi crescendo, foi virando até que virou um galo, né, e era igual o cachorro, ele ia, o galo ia atrás. Ele saía para trabalhar, quando chegava o galo ia se encontrar com ele, é um carinho, uma amizade muito grande. Aí um dia ele chegou, almoçou, agachou na varanda e ficou esperando o galo chegar. Aí cadê o galo? Não aparecia. Aí foi e falou com a esposa: tô sentindo falta, e falou o nome do galo lá, né? Que até agora não apareceu. A mulher falou assim: não vai aparecer nunca, eu acabei de cozinhar ele para você. Então, quer dizer, a vibração que se criou, né? Contra a Se ele mãe, estivesse né? falando de respeito. Né? Quer dizer, a vibração que foi emitida em relação à mãe dele, Pois né, é. foi muito séria, né? Então, tem É. certas histórias que não devem ser contadas, né?
na tribuna espírita. E você foi muito feliz nessa abordagem, né? né? Eu digo o seguinte, que essa parte da palavra dos espíritos a respeito da oratória, esse texto da tribuna, então, é uma introdução forte por tudo que vai ser falado daqui para frente, né? Que vai ser esmiuçado em cada um dos outros encontros, quando vai ser falado sobre as questões do que deve fazer o orador, como também das questões que o orador também não deve fazer, né? Das diretrizes, das estratégias, tudo isso. Então, eu acho que esse texto, quando eu li esse texto, eu falei assim, a primeira frase já me falaram assim, alguém me falou, sucumbe essa primeira frase, não bota ela no slide. É. Aí eu falei, não, essa tem que entrar. Aí, porque, né, É, quando eu digo, é um puxão de orelha em muitas coisas aqui, que muitos, né, que que são oradores precisavam realmente ouvir. Me coloco fora outra disso, coisa não. também, Jane, que você fez a abordagem aí muito, muito interessante, é de, é de respeitar o tempo, né? Geralmente, quando a gente é convidado para fazer uma palestra, né? Se for na nossa casa, a gente já tem noção do tempo. Fora da nossa casa, a gente tem que perguntar quanto tempo de palestra e de que horas a que horas, né? Por quê? Né? Acabar antes do tempo, tudo bem. Agora, ultrapassar o tempo, acho que é falta de respeito, né? Pessoas dependem de condução, pessoas dependem, É têm verdade. outros afazeres, né? Então a gente tem que respeitar aquele tempo, né? Se acha que não consegue falar em tantos minutos, então, né, não aceita o convite, né? Kátia, Francisco, É, são Kátia, você estratégias levantou que a serão mãozinha? faladas aí, né? peraí, ô É. Francisco, o Luiz Francisco Luiz, levantou a Fran- mãozinha primeiro. Luiz Francisco. Luiz Boa Francisco, noite a boa todos. noite. Parabéns aí, foi muito clara, quase que não deixou dúvida mesmo, né? E eu acho que isso é uma das coisas, né, que o expositor deve ser claro, fiel à doutrina, falar com simplicidade, com clareza. Agora, o que eu queria dizer é que mais importante ainda do que transmitir o conhecimento espírita é ter é, é, o como vai transmitir. Isso que você me deixou essa impressão. O como vai transmitir o conhecimento, a doutrina, é mais importante do que que às vezes a gente se preocupa com o conteúdo, só com o É, conteúdo. Mas o como vai transmitir é o importante, porque quando você falou assim, se preocupar com o público, o nível do público. Então, uma mesma palestra, sendo feita em um outro local, vai ter que sofrer ajustes em função do nível de do público. instrução, da idade e tudo. Não é isso? Exatamente, é isso mesmo. É porque a gente, muitas vezes, o orador tem muito conhecimento, né? Tem muito conhecimento, mas a gente tem que buscar, como a gente costuma dizer, ter a amorosidade de passar aquilo que você preparou para que seja tocado o coração daquele que está ouvindo. Nem todo mundo que está ali na plateia, que está assistindo o estudo, vai entender da mesma maneira. Muitas vezes eu entendo dentro da minha necessidade e o outro de outra forma, mas nós temos pessoas. Eu tive uma carreira como professora, né? Então, eu sei que quando eu estava com os meus alunos, cada um tinha uma velocidade e uma possibilidade de aprender aquilo que a gente estava ensinando. E a tribuna não é diferente. Mas eu tenho que ser, como a André falou, simples, né? Eu tenho que ter essa capacidade de buscar olhar nos olhos daquele que está assistindo e perceber que ele está entendendo. E se eu percebo que aquilo que eu estou falando está muito difícil, o que que eu faço? Eu tenho que ter capacidade de, no momento da minha exposição, mudar o rumo para que eles possam entender da melhor maneira possível. Muito obrigado. Isso aí, tem Kátia, tem Kleber e tem Kleber, Agatha.
Boa noite a todos. Boa noite, É, cara. É, boa noite. Jane, muito obrigada pela sua fala, é de grande importância. O que eu percebo muito, e às vezes chega a doer no coração, é como despertar no expositor essa necessidade de participar de estudos como esse, porque a gente vai ter. Porque assim, a gente fica ouvindo, né, e vê como é rico de informações, mas lamentavelmente é gravado, mas lamentavelmente nem todos os expositores assistem, participam. Então, assim, é um trabalho de formiguinha, né? E de assim, de desafio, porque a gente tem que estar estimulando, tentando cativar para despertar em cada um deles esse olhar carinhoso e É, caridoso, é, né? Que eu penso, acho que essa é a parte mais desafiadora, né? Para quando você está no é. setor público responsável por um trabalho desse, sabe? Por isso que eu digo, a gente costuma dizer que o Evangelho é o livro base para você trabalhar qualquer Sim. tema que você queira desenvolver na doutrina, na tribuna. O Uhum. Evangelho te dá a receita de muitas coisas. E é o que as pessoas precisam, né? É o que as pessoas precisam. E realmente é o que os oradores também têm que despertar. É, é verdade. Obrigada, tá? Nada. Obrigada a você. Kleber, Boa noite a todos. Eu sou Boa aqui de Niterói, noite. do Centro Espírita Irmã Rosa. Estou gostando muito. Perdi a primeira aula, mas eu recuperei. Fui lá estudar. Estou correndo atrás. E foi muito interessante a abordagem que a Jane trouxe, né? E eu me lembrei, você tocou num assunto, a questão de prestar atenção no que as pessoas estão falando. Elas falam com os olhos, falam com o movimento do corpo. É, E como eu comecei agora, há pouco tempo, a observar mais isso. E você lembrou como faz uma diferença incrível. Você prestar atenção se aquela forma que você está colocando, se está sendo, se está ajudando, se está fixando a imagem, se está atraindo para prestar atenção. Os olhos falam, o ouvido isso visual. mesmo. Fora a questão É. de dormir, né? Dormir, às vezes a gente, 2 minutos, 5 minutos, alguém já está dormindo, não fomos nós que começamos. A pessoa está cansada, alguma coisa assim. Mas tem um aspecto que eu queria salientar, que o Francisco falou, que é a questão de adequar o tempo, né? Eu ainda sofro ainda de um problema sério de paternidade com relação ao texto que eu preparei. Então, assim, eu preparo o texto para 1 hora de exposição, 1 hora e meia. Aí depois a gente fica olhando para aquele filho, parece um filho, né, que a gente produziu. Ah, ficou tão bonitinho, tá tão encadeado, tão legal, tá baseado na doutrina, tá legal. Aí você começa, nossa, agora tá dando 1 hora e meia. E agora? O que você vai fazer? Ah, aí começa aquela coisa do medo, aquele, como é que é? Ficar assim, com pena de cortar. Então, essa capacidade que a gente vai adquirindo demora bastante. Com o Tem horas que eu tempo, fico é. ainda. Demora, mas isso é um processo que a gente tem que ter, assim, muito, lembrar, como você falou, né? O que que esse ponto vai ajudar? Ajuda para mim ou ajuda para o outro? Tá, se ajuda para mim, já consegui o É, objetivo, já estudei, já me exato. atingi com aquilo. Agora, o que que é Você que essencial? tem que ouvir. Pois é, primeiro estudo é para gente. Então, assim, o que que é isso aqui? De tudo isso aqui de 1 hora e meia, o que que é essencial que vai caber em 40 minutos, 45, 50, dependendo do tempo que a gente tem? Isso aí é um aprendizado enorme, né? Tá? É, Obrigado pela. muitas vezes você fica assim, desesperado em, meu Deus do céu, era tão importante eu ter falado aquilo. Eu não consigo. Aí pode ter, como já houve em algumas situações lá na nossa casa espírita, parte um e parte 2. ô Kleber, lá na nossa casa espírita, a gente tem reunião pública, 4 reuniões por semana, né? E as reuniões são curtas, são de 30 minutos, 30 né? minutos. Segunda, quarta e sábado. A de sexta é um tempo mais, um pouco mais prolongado.
Então, geralmente, a gente prepara, né, um roteiro bastante grande, né, e falamos um determinado assunto dentro da segunda, quando eu vou para a quarta, a gente já inclui o outro, quando eu vou para sábado, a gente já inclui o outro, e culmina na sexta-feira, que a gente faz mais, faz a maioria. E É, tem casas aqui em Friburgo que são 60 minutos de palestra, né? Enquanto convida a gente já tem um roteiro pronto para 60 minutos, é. né? Pois Já é, fica, mas isso já que é está bom. tranquilo. Aí o pai da criança já fica bem. É É, customização, né? Vai de acordo com o que a demanda pede. É, Isso aí, é ótimo. é. Obrigado. obrigada Ágata, a você. Ágata, Estava tentando ativar o som aqui. Boa noite. Parabéns, Boa foi noite. ótima. Você foi muito esclarecedora, assim, foi muito didática, né, na forma que você passou o assunto. E eu penso, assim, temos que nos preocupar com o tempo, temos que nos preocupar com o vocabulário que usamos para atingirmos todos que estão ali. E eu tenho uma preocupação muito grande com o que estamos passando, porque cada um que está ali está buscando uma ajuda diferente. Na maioria das vezes, principalmente os visitantes, eles buscam, na maioria das vezes, por conta de algum problema pessoal, e cada um está com uma necessidade. Então, nós precisamos ter muito cuidado com as nossas palavras, com os nossos exemplos, né, É, com o que falamos ali para não magoar o que está do outro lado, é, né? Para para ele não sair dali pior do que entrou, né? Vamos botar assim. Então a gente precisa é, tomar muito cuidado, porque quando a pessoa está ali na frente, ela está sendo um espelho. Então, assim, a exatamente. postura, o vocabulário. Então a gente precisa tomar muito cuidado com isso. É. E verdade. são outros aspectos que também serão abordados aí à Ah, frente, sobre a postura, sobre a forma, as locuções. O curso ele é muito interessante, esse material. Eu fiz outros dois cursos, uns três, eu acho, sobre oratória espírita. Aí no fraternal eu fiz duas vezes, no outro, virtualmente fiz uma vez, pelo CERJ, inclusive, mas eu achei esse material aqui muito rico, e essa parte mesmo da fala dos Sim. espíritos, eu não havia ainda acessado essas informações, eu achei assim fantástico. Eu me apaixonei à primeira vista. é, Realmente com o material está certeza. muito rico. É, Corroborando aí com o que a Jane falou, né? Tem outras aulas para falar sobre gesto, alguém falou aí sobre gesto, indumentária, né? Os cacuetes, né? Enfim, né? A velocidade da voz, né? Quanto a gente tem que aumentar, quando a gente tem que medir, quando tem que se acelerar, né? Senão fica uma coisa muito monocórdia, né? Isso aí vai ser falado, né? Em outros encontros que a gente vai ter, né? E a gente tem que lembrar também, conforme foi falado aqui, né, que nós não estamos falando só para os encarnados, a gente também está abrangendo um pouco de desencarnados, né? Por exemplo, lá no Fraternal, né, tem concomitante, né, a reunião pública e em seguida a reunião mediúnica. E uma certa feita eu estava dirigindo a reunião mediúnica, né, aí o espírito estava lá muito revoltado, tal. Aí, numa determinada altura, ele falou assim: por que você não fala isso com ela que estava aí? Né? No caso da reunião, né? Você, meu irmão, ela acabou de escutar a palestra. A palestra orientou tudo isso que eu estou falando para você. Lá ela escutou. Se ela vai ou não seguir, isso já não pertence mais a gente. A gente está dando, né, as ferramentas. Agora cada um pega a ferramenta e usa da melhor forma possível, né? Gente, 5 minutos para a gente terminar, tá? Gente, irmão, a gente agradece aí. Esse futuramente, né, vai ser publicado, né, esse vídeo lá no grupo, né? Quem chegou atrasado, quem não ficou alguma dúvida, acesse, né, faça as suas anotações, né, porque a gente está trabalhando com uma ferramenta muito importante, que é a divulgação da doutrina espírita, tá? A gente não vai divulgar o nosso achismo. A gente tem que estar calçado no que a doutrina espírita, né, fala para gente. Nós temos aí a internet que tem aí belíssimos materiais,
mas tem alguma coisa que é duvidosa. Então a gente tem que ser o filtro, né? O que que a gente vai escolher, o que que a gente vai passar, né? Onde que tem a base daquilo ali que nós estamos falando, conforme foi dito aqui, né? As obras, né, básicas, né, tem que ser, né, o alicerce da nossa fala, né? Então isso aí tudo vai ser falado nos nossos encontros aqui das segundas, terças-feiras de cada mês, tá? A gente agradece aí de coração, né, todos que participaram. Prece final. Francisco, Luiz Francisco, você faria? Ninguém se candidatou a fazer a prece final, não, né? Você faz, Faço, Francisco? faço, faço. Então a gente vai encerrar com a prece do nosso irmão Luiz Francisco, né? E de antemão, muito obrigado. Leia, releia lá a nossa apostila, né? Conforme for falado, é uma apostila muito rica. Isso aí foi o nosso irmão lá do 28º seu que cedeu para a gente fazer o estudo, né? E ele vai estar aqui com a gente no nosso último encontro, né? Tirando as dúvidas, fazendo aí o enriquecimento dos nossos estudos. Então, com a palavra, nosso irmão Luiz Francisco. Elevemos então o pensamento a Deus, a Jesus, a espiritualidade amiga, agradecendo por este momento de aprendizado, de estudo, que tudo que aqui estamos aprendendo possa ser vivenciado, praticado, treinado no nosso dia a dia para melhor compartilharmos esta doutrina consoladora e que os irmãos que organizaram esse evento possam ser abençoados e auxiliados até o seu término, até o término desse curso. Possamos sair, ao terminar esse curso, sair realmente melhores do que quando aqui entramos e preparados para divulgar com amor e carinho esta doutrina maravilhosa. Que assim seja. Então, meus irmãos, boa noite a todos. Boa Obrigado Boa noite. pela noite. participação, tá? E assim a gente está encerrando aqui o nosso encontro de almas com Jesus nessa noite de hoje, tá Boa bom? noite. Boa Boa noite. noite.